Olá, bem-vindo ao canal Sujeito Expostos da série de vídeos de estudos que eu tenho feito. Esse é um artigo do Silvio Galo, Foucault, filósofo, elementos para pensar a educação, da revista Ideação, publicado ali em 2025. O Foucault, nesse artigo, o Silvio Galo vai trazer uma influência desse pensamento Foucaultiano para o campo educacional brasileiro. Ele vai dizer que no meio acadêmico, nem sempre o filósofo francês era considerado um filósofo, mas sim um historiador das ideias. Para alguns autores, simplesmente era um intelectual dedicado aos sistemas de pensamento e não à filosofia propriamente dita. Mas apesar dessa diferença, então, ele foi um importante filósofo do século XX, abrindo novas fronteiras para o pensamento e a produção intelectual. Nesse artigo, o Galo vai dizer que os estudos Foucaultianos iniciam aqui em 1994, com Tomás Tadeu da Silva, na obra O Sujeito, Educação, Estudos Foucaultianos, e ali ele reuniu diversos textos de autores anglófonos, ou seja, ingleses, né? Mas dentre eles estava um do Alfredo Veiga Neto, que era um doutorando do Tomás Tadeu, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, em 1995, o Alfredo Veiga Neto organiza a Crítica Pós-Estruturalista em Educação com o ensaio fundador dos estudos Foucaultianos em educação no Brasil. E em 1996, Veiga Neto defende a sua tese, a Ordem das Disciplinas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e constitui ali o grupo mais ativo de estudos Foucaultianos no Brasil. A Fundação Pós-Estruturalistas, né? Os estudos Foucaultianos em educação no Brasil foram fundados sob a inspiração de uma leitura pós-estruturalistas de origem anglófona, sob a inspiração de Tomás Tadeu da Silva e, fundamentalmente, Alfredo Veiga Neto. Apesar desses estudos aqui no Brasil terem essa nomenclatura, né, estudos pós-estruturalistas, o Foucault ele ignorava essa nomenclatura anglófona, e tanto até que em algumas das entrevistas ele chega a fugir de uma possível resposta se ele se encaixava como um autor pós-estruturalista. Né? Então, assim, ele não estava tão preocupado com esse rótulo sobre o seu pensamento. A produção foi mapeada dos estudos aqui no Brasil por Júlio Gropo Aquino. Ele faz uma pesquisa ali na tese de dissertações da CAPES de 1987 a 2010 e ali revela 2.379 trabalhos acadêmicos citando Foucault. Desses, 684 estavam no campo ali da educação, né? Foucault e educação. E aí a gente percebe uma penetração na área da educação de estudos com esse autor Foucault. E aí o Galo vai dizer que existem dois modos distintos da gente fazer pesquisa com Foucault. O primeiro é a pesquisa com Foucault, né, usar seus operadores metodológicos como ferramentas investigativas. Aqui a gente utiliza, então, o Foucault como uma caixa de ferramentas, no qual ele tem a arqueologia, a genealogia, e aí a pessoa pode utilizar a partir dessa maneira como o Foucault fazia suas pesquisas, fazer as deles também. Por outro lado, a gente também tem as pesquisas a partir do Foucault, que ali o pesquisador ele vai investigar usando os operadores conceituais. Foucault ele produziu diversos conceitos que ele chama de operadores, que nos permite pensar às vezes contra ele, com ele e para além dele. Os operadores metodológicos seriam então arqueologia, que é a exploração metodológica em arqueologia do saber, revisando processos investigativos de obras como As Palavras e as Coisas. A genealogia, uma ferramenta inspirada em Nietzsche, e explica no primeiro volume a história da sexualidade. E tem a anarqueologia, que é um conceito aí do Silvio Galo, que é a reelaboração de todos esses processos adaptados a novas interpretações, que são os textos ali do Foucault a partir das suas aulas no Collège de France.
Bom, nos operadores conceituais, aqui eu trouxe alguns exemplos que tem o discurso, episteme, disciplina, arquivo, saber poder, biopoder, né? São os conceitos aí que podem ser deslocados fazendo uma espécie de atividade de imanência, né, para os campos da educação ou diversas outras áreas. O Silvio Galo ele aponta também ali uma pedagogia versus psicagogia. Ele vai dizer que o Foucault ele faz uma espécie de crítica à pedagogia, que é a ciência, no caso, que transmite uma verdade objetiva, uma transmissão de saberes formais. E no caso da psicagogia, seria mais uma transmissão pessoal e subjetiva, né? Dando ênfase aí a autotransformação por meio da subjetividade. A ideia é de trazer uma educação outra. A psicagogia seria a condução da alma à verdade de si mesmo como um processo de subjetivação. Abre possibilidades para um pensamento crítico em relação à pedagogia contemporânea. E se praticarmos uma educação outra, orientada para uma vida outra, que efeitos transformadores poderíamos produzir? Então a ideia aqui é dele trazer essa psicagogia como a forma ideal, né, da educação. Tendo ela como uma espécie de ideal a ser alcançado, a gente já consegue resolver diversos problemas educacionais. Mas a gente sabe que no chão da escola a realidade muitas vezes ela bate de frente, que os sistemas geralmente trabalham com competências e habilidades. A gente tem inclusive a BNCC, que trabalha a partir dessa perspectiva, né? Mas a ideia da psicagogia é pensar soluções diferentes aí para o campo educacional. Contribuições e desdobramentos. Através dos operadores conceituais e metodológicos do Foucault, toda uma gama de pesquisas em educação foi sendo produzida, contribuindo decisivamente para o pensamento educativo do país. Temos, através da educação, muito mais assujeitamento do que o cultivo de técnicas de si que constituem um processo de subjetivação. Ele vai dizer aí que desses dobramentos há verdadeiramente uma produção de esses conceitos, eles são transformadores da nossa realidade. É um artigo, creio que fundamental para o momento que eu estou agora. Estou no processo agora de escrita da parte metodológica, e ele consegue dar uma luz, então, nesse artigo, o Silvio Galo, da forma como a gente tem que pesquisar com Foucault, né? Essas duas maneiras elas são fundamentais para que a gente também não possa fazer uma confusão metodológica utilizando o Foucault. Bom, é isso. Desde já agradeço. Quem puder deixar um like, e valeu.